Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como foi o Natal de vocês? O meu foi ótimo, acho que vocês viram aí, né? Eu postei vídeos curtinhos, alguns vídeos. Passei o Natal muito bem, espero que todos tenham passado um ótimo Natal, tá? Hoje eu quero falar sobre o que acontece na cabeça do narcisista, os pensamentos, as atitudes que ele vai tomar depois que a vítima sai da relação, ou quando ele descarta e depois ele quer entrar na vida da vítima sorrateiramente, né, como se nada tivesse acontecido, e a vítima diz não, diz palavras que antes nunca falou, até ofende ele, humilha esse narcisista. O que acontece na cabeça do narcisista? O que pode acontecer? E quais são os pensamentos que esse narcisista terá tendo passado por essas situações as quais ele não esperava, porque para o narcisista, a vítima sempre será vítima, a vítima jamais seguirá em frente, a vítima jamais o esquecerá ou deixará de amá-lo. O narcisista, ele acredita que ele tem um poder. Aliás, o narcisista, ele sempre pensa que ele é muito melhor do que ele é, né? Que ele sabe mais do que todo mundo, que ele é mais gostoso, mais maravilhoso. O narcisista, a cabecinha dele tem esses pensamentos de Bob, né? Que o narcisista vive no mundo de Bob. Então, gente, hoje eu vou falar sobre isso, mas antes, ó, dá um likezinho aí pra mim, tá bom? Se inscreve se não for inscrito e se puder compartilhar, compartilhe. Eu vou falar aqui o que acontece, tá bom? O narcisista já tentou aplicar Hoover, já falou que não vive sem você, já levou namorada nova na sua porta, vítimas atuais, já levou uma ou duas, e ele vê que você não tem a reação que ele esperava, tá? Porque ele quer fazer ali uma contenda, colocar você contra a vítima, fazer você odiar essa nova vítima, ou fazer você brigar com essa vítima, ou fazer você ficar com ciúme, demonstrar ali sentimento de ciúme, revolta. Ele tenta de tudo e ele não consegue. Ele vê que você realmente decidiu seguir em frente e de repente você até humilha, fala alguma palavra, algum xingamento que antes você não tinha coragem, né? Para esse narcisista, você dá aquele susto, aquele choque no narcisista. Então, o narcisista, gente, quando isso acontece, o narcisista, ele pode ter reações de te ameaçar, tá? Ele pode, se for um violento, que de repente pratique violência física, ele pode até praticar violência física. É por isso que a pessoa precisa saber, né? Com quem ela está lidando, que tipo de narcisista é. Pessoa que já conviveu aí 2 anos, 3 anos, ela pode ter uma ideia se ele é violento, com agressões físicas, ou se é só psicológico. O narcisista oculto é mais o psicológico. Então, a vítima, sabendo disso, ela pode falar coisas, tratar o narcisista de uma maneira que ele vai ficar impactado, porque ele não esperava isso da vítima. A vítima sempre foi uma escrava, sempre se calou, ou ficou louca, perturbada no final, ficou sem equilíbrio e tal. O narcisista vai atrás acreditando que essa vítima reconheceu o erro dela, que ela tá triste porque ela perdeu o grande amor da vida dela, aquele homem ou aquela mulher maravilhosa, irresistível. Ele vai atrás da vítima acreditando nisso, mas acontece que ele não vê essas respostas, ele percebe que não é bem assim, que a vítima está muito bem, obrigada. Então, a vítima se dirige a esse narcisista de maneiras que ele se assusta. Ele vai embora, ele pode ameaçar essa vítima, né? Fazer alguma ameaça com raiva, ou ele pode gritar, começar a gritar na rua, xingando a vítima. Ele pode aumentar a difamação, começar até a dizer que a vítima fez coisas que ela nem imagina, que até o paizinho dele, né? Que você já sabe quem é o paizinho deles, não acredita que ele seja capaz, tá?
Porque o narcisista vai ficar se sentindo tão pequeno, tão desprezado, gente. Ele vai sofrer sim, viu? Ele vai entrar em sofrimento. Porque se tem uma coisa que o narcisista odeia é a rejeição. Ele acredita que ninguém deve rejeitá-lo. Ó, gente, é insano demais. Se nós tivéssemos a ideia de quanto esse ser é frágil, o narcisista é um ser que a rejeição acaba com ele. A rejeição é a maior arma que você tem contra o narcisista. Você demonstrar que você não precisa dele, que ele não faz falta para você. Você ser indiferente a alguns ataques, porque o narcisista, depois da relação, vai te atacar. Se você tiver filho, vai te atacar para os filhos ficarem em falta das coisas. Ele pode difamar você para uma pessoa que ele sabe que vai levar para você a difamação, para te acabar, para te destruir. Ele vai fazendo ali, gente, todos os jogos ali que ele puder para te atingir. Então, quando o narcisista não consegue te atingir com todas as armas, o narcisista ele acaba ficando numa ansiedade muito grande, num desgosto muito grande. Mesmo ele tendo um suprimento novo, ele ainda vai demorar um pouco para entender que ele não é nada para você. Ele vai demorar um pouco para ele aceitar que para você ele não cheira nem fede mais. Ele vai levar um tempo para digerir o seu descaso, tá? A sua indiferença para com ele. Ele vai levar um tempo para digerir tudo isso, porque ele já lutou, já fez de tudo para te atingir, para que você fosse atrás dele chorando, para que você implorasse clemência, para que você brigasse, discutisse e todo mundo visse você, para você passar vergonha. Ele planeja tudo isso. Os planos do narcisista contra você são macabros demais. Você não tem noção de quanto que são macabros, mesmo depois que você sai da relação, ou mesmo que ele tenha te descartado, porque por ele ter essa ideia que você sempre será o tapete dele para ele pisar, que você sempre será aquela pessoa que ele vai humilhar, usar, abusar, ofender, fazer de tudo que ele gosta de fazer para se sentir superior. Ele acredita em tudo isso, mas quando ele vê que não é nada disso mais, que ele não consegue te atingir mais, que para você ele virou aquela coisa que começa com M e termina com A, ou começa com B e termina com A. Quando ele vê isso, ele vai ficar detonado. Então não precisa você fazer nada, você não precisa descer do salto, você não precisa gritar, xingar, passar vergonha e fazer com que as pessoas pensem que você é mesmo uma pessoa louca de novo, né? Porque já pensaram isso, o narcisista muitas vezes até provou que você era louca mesmo, quando você caiu no desequilíbrio, começou a tratar ele da maneira que ele merecia. Depois que você sai desse abuso, você tem que ser outra pessoa, você tem que passar por uma reprogramação mental, você tem que fazer o autoconhecimento, você tem que entender onde você errou, que você pode melhorar, quais as soluções que você deve tomar diante de outros abusos, tá? Você entendendo tudo isso, você vai fazer o narcisista se sentir essas palavrinhas que começa com M, termina com A, começa com B e termina com A, tá? Ele vai se sentir super mal. É a melhor maneira de arrasar o narcisista após o final da relação é isso, dando a indiferença, gente. O contato zero já faz tanto mal para o narcisista procura um meio de entrar em contato com você de qualquer jeito, até fazendo perfis falsos, tá? No Facebook, Instagram, mandando e-mails aí de repente. Então, o narcisista,
ele vai ficar em desespero. O narcisista fica em desespero quando ele não consegue ali te tocar, quando ele não consegue te causar desconforto, fúria, tristeza, aqueles sentimentos todos que ele provocou durante a relação inteira, e ele obteve sucesso porque você deu aquele suprimento negativo, né? O narcisista teve todo o suprimento sádico que ele buscou, né? E chega uma hora depois da relação que ele quer mais um pouquinho, que ele quer provar mais um pouco, ele sente saudade daquela sua dor, daquele seu desespero, daquela sua tristeza, daquela sua dependência ou codependência dele, e ele vai buscar. Às vezes o suprimento novo não é muito bom, às vezes ele está na fase do love bomb com suprimento novo, então ele precisa daquela adrenalina, ele não pode ter ainda adrenalina com suprimento novo. Vou lá buscar mais um pouquinho dessa adrenalina, vou lá insultá-la, vou tirar o convênio do filho, vou parar de dar a pensão, vou fazer ela sentir raiva de mim, só para eu sentir esse gostinho novamente, até eu poder fazer tudo isso com essa nova. Quando ele vê o descaso seu, que você até torce para que essa vítima saiba logo quem ele é, para que ela não faça papel de besta como você fez. Aí o narcisista fica machucadinho, ele fica chocado porque ele pensa que você vai se sentir ofendida, humilhada, desprezada, coitadinha. Então o narcisista sofre demais quando ele vê que você está curada. Beijos, pessoal, e até a próxima.